Hoje eu, Gabriele Quintanilha, vou realizar essa apresentação que foi designada por meio da docente Franciele Caroline de Assis Valadão, através da disciplina de Experimentação Agropecuária do 5º semestre de Bacharelado em Agronomia, do IFMT Campus Campo Novo do Parecis, para o dia 14 de abril de 2023. Para isso, foi escolhido um artigo que trata sobre a eficiência dos princípios ativos da trifluorostrobina e o protiaconazol no controle de manchas foliares no milho, apresentado no 3º workshop estadual sobre manejo fitossanitário da Enfit Sul em maio de 2022. O resumo, ele traz características sobre o cereal em questão, que é o milho, e o uso de fungicidas, que é uma das técnicas mais utilizadas no controle de doenças foliares, e o trabalho ele fez o uso dessa avaliação a campo utilizando delineamento em blocos com 6 repetições e a eficiência dos princípios ativos da triflostrobina e o proticonazol no controle de doenças foliares na cultura do milho sobre diferentes estágios vegetativos. Os tratamentos eles foram T1 testemunha ou T2 trifluorostrobina mais o proticonazol e em V6 mais o pendoamento. Aí a dupla aplicação de fungicidas, né? Foram utilizadas também a área abaixo da curva e o progresso da incidência e severidade para avaliação de manchas foliares. Os dados, eles foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste Tukin a 5% de significância. A aplicação do fungicida, independente do estágio fenológico, proporcionou um controle de incidência de doença, mas o controle da severidade ela só foi significativo quando aplicado em T4. As aplicações no estágio T3 e T4 proporcionam um incremento dessa produtividade em relação à ausência da aplicação de fungicida. Nessa parte introdutória, então, os autores eles esclarecem que o milho está entre os principais cereais produzidos no mundo e no Brasil, em virtude das alterações dos manejos e tratos culturais, ele acaba alcançando altas produtividades. Mas, por termos uma diversidade de condições edafoclimáticas, ele acaba tendo um elevado número de doenças foliares que causam perdas significativas nessa produtividade. A fim de minimizar esse impacto, é feita a aplicação de produtos fitossanitários. E para maximizar o rendimento da cultura por meio da manutenção da área foliar da planta. Segundo Boller, então, no momento em que a aplicação do fungicida apresenta maior resposta agronômica foi quando o porte das plantas ela acaba dificultando ou às vezes impedindo o deslocamento das máquinas dentro da lavoura. Então, o outro autor acrescenta também que a aplicação foliar de fungicida eficiente interrompe o progresso da doença logo após a pulverização e seu efeito permanece por um período residual específico. E isso acaba proporcionando, então, uma redução da doença e um aumento do rendimento. Então, esse presente trabalho, ele busca esclarecer a influência da aplicação do fungicida no controle de doenças foliares em diferentes estágios fenológicos da cultura do milho. Eu trago aqui, então, os materiais e métodos utilizados. Nos materiais e métodos, eles explicam que o experimento ele foi conduzido no período de 18 de 8 de 2017 a 20 de 12 de 2017, no município de Caxambu do Sul, em Santa Catarina, e em uma área com histórico já de sistema de plantio direto. O solo do local ele foi classificado como latossolo vermelho distroférico, que com textura argilosa, de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos da Embrapa. Ele foi corrigido de acordo com a análise de solo específico para a cultura, e na semeadura eles usaram um milho híbrido BG 77720 VYH, com espaçamento de linhas de 0,45 metros e 0,20 metros entre as sementes, e os tratamentos eles foram delimitados em parcelas experimentais de 2 por 2. O uso do delineamento em blocos foi casualizado, que é o DBC, e com 6 repetições. A aplicação do produto com os princípios ativos de trifluorostrobina foi de 150 gramas por litro, mais o proticonazol de 175 gramas por litro na dose de 400 ml por hectare. E essa dose, ela foi dividida em 3 tratamentos mais a testemunha. Os tratamentos T1 testemunha, T2 a trifluorostrobina mais o proticonazol, e
em V6. Aí o T3 é trifluostrobina mais o proteoconazol no pré-pendoamento. O T4 é trifluostrobina mais o proteoconazol em V6 e em pendoamento com uma dupla aplicação de fungicida. Com isso, também foi analisado que teve as manchas foliares, né, pela incidência de severidade de doenças e aplicado o método de integralização trapezoidal para obter um índice de área abaixo da curva do progresso da incidência, da severidade das manchas foliares. Os dados eles foram submetidos à ANOVA e as médias comparadas pelo teste Tucken a 5% de significância. Então, como resultados e discussão, a gente tem um exemplo aqui um dado aqui na tabela 1, onde o controle da severidade foi observado na aplicação estágio V6, mais o florescimento, e dá para ver que ele se diferiu estaticamente da testemunha, reduzindo 4,81 no índice de severidade da doença, como mostra a tabela 1. E os tratamentos com aplicação em pré-pendoamento em V6 e 7 não apresentam esse efeito tão significante superior ao tratamento da testemunha. Então, esses dados a gente pode observar aqui nessa tabela. Eu trago também a tabela 2. Em um estudo avaliativo, né, da incidência da severidade da cercosporiose e da mancha branca em diferentes híbridos com fungicida azostrobina e ciproconazol, eles tiveram um resultado semelhante, né, ao do trabalho apresentado. Isso foi uma pesquisa que eles fizeram. Então, houve o controle das doenças, o que resultou no aumento da produtividade em 12,3% comparado ao tratamento sem aplicação de fungicida. Aí, o controle da incidência de manchas foliares, ele ocorreu quando foi realizada a aplicação de fungicida, independente da época de aplicação, ou seja, todos os tratamentos, eles apresentam essa resposta significante superior à testemunha, como a gente pode observar aqui na tabela. Bertolini, né, e Henrique, eles mostram que a aplicação de fungicida, ela proporciona uma redução de 30% da incidência de manchas foliares na cultura e acarreta no aumento de 15% da produtividade e a redução de incidência de severidade de manchas foliares em híbridos de milho em todos os tratamentos comparados à testemunha sem aplicação, respectivamente. As aplicações de fungicida no estágio V6 com pendoamento pré-pendoamento, eles proporcionam um incremento de 13,25 e 11,09 sacos por hectare, respectivamente, em relação à testemunha, como a gente pode observar aqui na tabela 3. Já o incremento da produtividade ele é inerente à manutenção da área fotossintética da planta pelas aplicações de fungicida. Então, eles acabam proporcionando uma maior produtividade. Segundo o autor, ele alcançou aumento de produtividade de 27,7% a 38,9% quando exigiu o controle de manchas foliares no milho. É um valor superior a esse trabalho apresentado, e isso pode ter ocorrido devido à capacidade produtiva do híbrido utilizado no mesmo clima, no mesmo local, já que não houve irrigação durante esse experimento. Podemos concluir, então, que a aplicação de fungicida em estágio V6 mais o florescimento ele proporciona uma redução dessa severidade das manchas foliares do milho. Já a aplicação de fungicida, ela pode sim reduzir a incidência de manchas foliares independente da sua época de aplicação. Houve um incremento da produtividade quando a aplicação ocorreu os estágios fenológicos V6, mais o pendoamento e o pré-pendoamento. E esse foi o trabalho apresentado. Muito obrigada.